Gêmeos com Chupeta. Connosco temos a doutora Clementina Almeida, bem-vinda. Olá. Tudo bem? Está tudo agora, finalmente. Olha, mas ainda está meio atacada da voz. Na semana passada não bocadinho. pôde vir porque estava Sem pio. completamente sem pio. Mas Sem não é pio. a primeira vez que tem problemas. Só padece esse mal, é? Pois. Pronto, ainda bem que eu para já ainda não tenho esses problemas, porque é muito chato quando uma pessoa tem que Quem trabalhar. contacta com muitas crianças vai colecionando cromos diferentes de laringites, faringites, amigdalites. De vez em quando ficamos sem pio. Bem, então vamos tentar falar com calma e não precisa levantar muito alto. De falarmos muito alto. Vamos falar muito baixinho e vamos falar destas fantásticas capacidades dos bebês que eu acho que nós muitas vezes não acreditamos naquilo que eles são capazes de fazer, de perceber e há estudos que provam algumas destas capacidades. Exatamente. Então hoje trazemos alguns videozinhos só para abrir a curiosidade lá de casa dos papás e das mamães e se calhar para começarem a olhar para eles de outra forma e perceberem que se calhar eles estão a captar muito mais do que aquilo que nós imaginamos. Então trazemos alguns estudos. O primeiro tem a ver no fundo com o desenvolvimento das capacidades de comunicação dos bebês. E então o que acontece é que nós vamos ver um vídeo em que os bebês, quando veem estes animais, os lêmures ou lemures, que têm umas risquinhas pretas e que nós, enquanto adultos, não conseguimos distinguir nenhum deles, o que nós sabemos é que os bebês, antes dos 6 meses, conseguem distingui-los a todos. Não acredito. Então vamos ver. Vamos ver este vídeo, vamos a isso. Vamos ver. A partir de 6 meses a coisa complica. Bem, aqui está. Estamos aí na parte final, ou seja, antes convém- convém um bocadinho antes, em que Eu vou nós pedir então à vemos Tânia para voltar ao estúdio e colocar o vídeo no início. um bocadinho antes. Parece Esta é a parte final. Para os espectadores perceberem e eu também. Ou seja, o que nós vemos aqui é que os bebês vão ser expostos, ou seja, grupos de duas idades, 6 meses e 9 meses. Aos 6 meses os bebês vão ser expostos a fotografias que para nós parecem exatamente iguais e aos 9 meses a mesma coisa. Então vamos ver, agora sim já estamos em condições. Ou seja, os animais são estes, como nós conseguimos perceber, eles são todos muito parecidos e aqui estão duas irmãs, uma mais pequenina e uma mais velhinha. A mais pequenina está deliciada porque consegue ver a diferença das caras entre eles. Vejo naquelas bochechas. A mais velhinha já não vai conseguir e então nós conseguimos vê-los aqui todos emparelhados e para nós são todos iguais. O que acontece quando eles são expostos é que os bebês de 6 meses mostram muita atenção à fotografia, após fotografia e não está a aparecer a seguir, ou seja, para nós Tudo igual. dá igual. Certo? Parecem todos o mesmo e o que acontece é que por aquele mecanismo, aquele paradigma que nós encontramos, ou seja, estas são as fotografias que são apresentadas aos bebês. Se nós repararmos, bebês com 6 meses ficam super interessados em todas elas, ou seja, eles não perdem a atenção quando uma nova fotografia de um novo animal é diferente, é verdade. Mas depois, quando eles entram nos 9 meses, vamos ver eles aqui a ficarem um bocadinho aborrecidos porque não conseguem distinguir as imagens e, portanto, olha, ele começar a olhar para o lado, ou seja, já não tem piada nenhuma, isto já vi. Mas são todos diferentes. Já começa a ficar irritado porque isto é tudo igual para ele. No entanto, os de 6 meses conseguiam. Isto tem importância porquê? Porque na realidade ele completamente aborrecido, já não tem piada nenhuma estar a ver. Eu era a menina para me deitar assim também. E a pensar, por favor, não é mais do mesmo, nem pensar. Porquê que isto é importante? É que aos 6 meses, de facto, as conexões entre os neurónios que permitem distinguir as faces destes animais estão ativas e por aquele processo de poda que nós já falamos várias vezes, uma vez que não são estimuladas, porque nós não precisamos propriamente desta capacidade para comunicar com o mundo, porque vamos comunicar com seres humanos e não com os lemures, esta capacidade desaparece totalmente e começa a tornar-se mais capaz para o bebê ele ser capaz de notar as diferenças entre as faces humanas, ou seja, deixam de ser especializados nestas faces e passam a criar mais especialização
representação nas faces humanas e a distinguir, conforme distinguem aquilo que para nós é um pormenor que não conseguimos sequer perceber, depois eles começam a perceber este tipo de pormenores, mas nas caras dos humanos, porque é com eles que vão conviver e, portanto, é disso que precisam para sobreviver em termos de comunicação. É muito importante porque não só falamos da questão das capacidades que vão desaparecendo quando não são estimuladas, e neste caso ninguém anda a estimular o bebê com fotografias de humus, é importante também perceber o quão precoce isto é. Estamos a falar de tudo antes de um ano de idade, não é? É curioso porque, e desculpa interrompê-la, Clementina, mas de que forma que estes estudos têm sido feitos? Com mais frequência? Tem-se descoberto estas capacidades de forma muito lenta? Não sei como é que isso... É assim, há mais ou menos cerca de 30 anos a neurociência tem-se desenvolvido muito nesta área. Existem neste momento baby labs por todo o mundo e todos os dias são produzidos artigos científicos. Nem sempre se consegue trazer para aqui porque nem todos têm apoio de vídeo e, portanto, é mais complicado estar a explicar. Mas eles estão em catadupa neste momento. Ainda não há a passagem de toda esta informação científica para linguagem acessível aos pais, sem ser os artigos puros e duros com a metodologia e tudo isso que aparece na revista científica. Mas neste momento encontramos, aliás, nós hoje trazemos vídeos de 4 laboratórios diferentes, portanto, então Estados Unidos, Inglaterra, em vários sítios. Então vamos ver. O próximo fala-nos acerca, nós já mostramos este vídeo logo no início, em que nós vemos um gatinho a tentar aceder aos brinquedos que estão na caixinha e depois um coelhinho a ajudá-lo e o outro a não ajudar. E o que nós sabemos é que com menos de, à volta dos 6, 7 meses, cerca de 80% dos bebés depois escolhe o coelhinho que fez o papel de bom. E nos bebés mais pequeninos, entre 3 e 4 meses, escolhem, cerca de 90% escolhe na mesma o bonequinho que fez o papel de bom. E isto é óbvio que é muito importante porque nos fala acerca das capacidades de moralidade dos bebés, não é? E muito pequeninos e, portanto, da forma como eles estão a avaliar tudo aquilo que acontece à volta deles e, no fundo, as atitudes dos humanos que estão à volta deles, dos pais, as coisas boas e as coisas más. É inato. do senso comum, não é? É instintivo a escolha, a preferência por aquele que tem um comportamento positivo. Isso é muito bom. Depois, é bom de este saber isso, é excelente, não é? Até porque é uma coisa positiva acerca da nossa espécie, certo? Será que se fizerem estudos a um futuro assassino, um bebê pequenino, ele escolhe o mau? Na realidade, o que estes estudos permitem é perceber, Não, mas é excelente, porque assim conseguimos falar de muita coisa, Claro, que estes estudos, na verdade, o que têm como objetivo é perceber melhor a psicopatologia do humano e as personalidades dos seres humanos e, portanto, em futuro, conseguir desde logo perceber quais são as situações, quais são o tipo de relação que na infância pode fazer com que as estruturas de comportamentos patológicos, tipo assassinos, se possam formar, não é? E traz-nos muita informação acerca disso, sobre as raízes deste tipo de comportamentos. Vamos então ver o próximo vídeo. Depois, este estudo desenvolveu-se e o que nós vamos ver é um bebê que lhe é oferecido uma tacinha com bolachinhas e uma tacinha com cereals. E ele escolhe a tacinha dos crackers, das bolachinhas. Depois vai ver os 2 peluches a escolherem também e quando se lhe dá, ou seja, o amarelinho vai escolher as bolachas e o cinzento vai escolher os cereals e quando lhe dão a escolher, ele vai preferir também aquele que escolheu aquilo. Ou seja, a nossa tendência para gostar daquelas pessoas que gostam dos mesmos gostos. Pensa na política, no futebol, nos clubes, ou seja, temos tendência a associar-nos a pessoas que têm os mesmos interesses, os mesmos objetivos, o mesmo tipo de atitude perante as coisas. E o mais curioso ainda é que vamos ver no estudo a seguir, Então vamos ver a repetição do primeiro, só que neste caso quem vai fazer o papel de mau vai ser o ursinho que escolheu o mesmo que o bebê escolheu. Ou seja, como é que o bebê reage não só à questão de ver quem é que faz o papel de bom e papel de mau, mas agora introduzimos uma nova variável que é o que vai fazer papel de mau, que seria aquele que o bebê não iria escolher, foi aquele que no estudo anterior e que ele viu, escolheu as bolachinhas como ele. Vamos ver qual é a Vamos ver reação. então, o último vídeo de hoje. Vamos ver as escolhas. Don't
Entretanto, este escolhe. E agora vamos vê-lo a tentar abrir. E os outros dois a ajudar e o outro a não ajudar. E, pasme-se ou não, os bebés castigam aqueles que não têm os mesmos gostos, ou seja, ele vai preferir na mesma aquele que fez o papel de mau e não o que fez o papel de bom. E isto, mais uma vez, é inato, é instintivo, ou seja, se calhar há uma prevalência de escolher e favorecer aqueles que nós Pensam da mesma gostamos. maneira. Exatamente, o que é extremamente curioso em termos daqui para a frente, não é? Ou seja, sobrepõe-se à questão de quem fez o papel de bom e mau. Ele fez o papel de mau, mas apesar de tudo, Ele pensa da mesma maneira que gosta eu. do que eu gosto, Claro. portanto eu escolho Mas é a meu ele. amigo. Quem sabe o quê? Não digo eu, ele fez papel de mau, mas coitado, é meu amigo. É exatamente Pensa da isso. mesma maneira do que eu. Vou arranjar maneira de Diz muito também sobre o humano, não é? Exatamente, até porque isto são capacidades instintivas e inatas, portanto estão lá desde o início, não é? Não há como. Não negue uma ciência. Não negue à partida uma ciência. Ciência que desconheço. Estas já começamos a conhecer melhor. Exatamente. Bem, doutora Clementina, vemos na próxima semana Exatamente, que ainda temos mais, pelo menos 2 estudos para mostrar. para falar. Ok. Parece-me muito Boa interessante e ideia. com certeza trazemos aqui informações não só aos pais, mas também aos avós que muito convivem com os netos e que têm aqui a oportunidade de perceber melhor determinadas características em diferentes fases da vida de um bebê. Estou a gostar muito disto. Porquê? Porque o Natal está à porta.